Perseverar, querer e poder, né? Muitas vezes a gente tem uma procrastinação, doutor. Por que isso, hein? Cara, muitos motivos. Hoje, principalmente com 1 milhão de oportunidades mais agradáveis. Por exemplo, você abre o celular e tem 1 milhão de coisas para você fazer mais agradável do que você levantar e fazer uma dieta, do que você dar uma corrida, do que você parar para estudar, né? Tudo isso. Mas, bom, o PQP, você brincou aí que dá um susto, mas a ideia é essa mesmo. Por que eu botei o livro com esse nome? PQP, porque foi uma palavra, não só essa, mas você já percebeu que eu já falei alguns palavrões aqui, né? Eu passei a minha infância inteira escutando palavrão, cara, mas de uma forma muito negativa, sabe? Então esse PQP, imagina eu com 5 anos, escutando dentro de casa minha vizinha, minha avó, minha mãe, tio, papagaio no colégio, professora. É porque o carioca fala muito palavrão mesmo. Palavrão. Fala mesmo. Isso é normal, né? O tempo todo e tal, e eu não gostava disso. Eu lembro que eu ficava muito consternado e reclamando, sempre reclamando. Eu dizia, mas por que, cara? Eu só queria 2 traves ali, um chão para jogar uma bola, e para mim tava ótimo, tava tudo bem e tal. Então a gente passou um período difícil na época do governo Collor. Meu pai foi mandado embora, ele era guardador de carro, foi demitido a Codert, a antiga Codert, que era uma empresa do governo, venderam a Codert, não lembro, e ele ficou desempregado. Nessa época a gente passou muita dificuldade. Eu lembro que minha mãe comprava uma sardinha em lata pra gente dividir todo mundo, era o que tinha e acabou. Era hoje e amanhã a gente ia ver o que tinha de novo. Então ela fazia pão para eu e meu irmão vender, como eu disse, eu dava uns corre para conseguir uma graninha. Meu pai nunca deixou pedir nada, nunca pedi nada para ninguém. Não estou desmerecendo quem precisa e pede, mas eu nunca pedi nada. Sempre fui muito pelo trabalho ali. E sempre escutando muita reclamação, porque nada dá certo, porque perde, porque a gente não consegue as coisas, porque fulano tem, a gente não tem. E eu não gostava disso. Então eu peguei e falei, já que é para você usar essas palavras, que você use então para exaltar alguma coisa de sucesso, de alegria. Então, pô, PQP, consegui passar num concurso, ou PQP, consegui baixar de peso, ou pegar a faixa preta, ou fazer alguma coisa. Então eu tentei fazer isso. Então eu falo que o PQP, o que é o palavrão? É quando você não consegue externar aquilo que está te consumindo. Então você não tem outra palavra para conseguir falar, seja positiva ou seja negativa. Você está naquela situação tão ruim que você fala PQP. A minha vírgula então é o caralho. Assim, foda. Exatamente. Ou então você está muito feliz e você quer falar, caraca, puta que pariu, não consegui. Então você solta. Então qual que é a minha ideia? Se você tem de falar, fale para coisas positivas. Então o PQP, que é o perseverar e querer é poder, e tem o PQP negativo, que é aquela pessoa que é o que você falou do procrastinar, que ela parar e se queixar é perder, que é PQP também. Então se você está fazendo um negócio, aí de repente você para, e aí você começa a reclamar, não, eu não consigo, porque lá em casa todo mundo faz barulho, porque eu já acostumei a comer doce, eu não consigo, eu vejo alguém comendo, eu quero comer, e se você faz isso, você vai perder, não tem como alcançar o resultado. Então parar e se queixar é o mesmo que perder, que é uma atitude mental negativa, e o perseverar e querer é poder. Então, você falou também que o índice de suicídio, as pessoas se matando. Pois hoje pela tarde aí tinha uma garota de 14 anos se jogou da ponte. 2 dias atrás um rapaz também se jogou da ponte. Tem outros ali do viaduto ali de frente ao Olímpico também querendo se jogar. Quer dizer, aumentou muito isso. E às vezes a gente pensa assim que é por conta de doenças, isso. Quando a gente vai ver, é a dívida. É um amor não correspondido. É um ambiente familiar que acaba distorcendo muitas vezes. Como médico, Tiago, eu não posso negar que uma grande parte desses problemas, é claro que vem de uma doença chamada depressão, que são transtornos inclusive neuroquímicos. Que não é frescura isso, não é frescura. Mas existem gatilhos. Por isso a terapia te tira de uma condição dessa. Claro que tem aqueles casos que você vai precisar ir para medicação, mas existem os gatilhos. O que acontece hoje em dia? Você começa a comparar a sua vida com de outras pessoas, você começa a não ter mais objetivos. Você já viu a quantidade de informação que você tem diversa quando você rola a sua barrinha do Instagram para cima? Você não consegue ter foco em nada. Uma hora passa academia, daqui a pouco passa a gente dançando, daqui a pouco gente rica, daqui a pouco não passa um problema, né? Mas você consegue dispersar. Então o que está acontecendo com as pessoas hoje? Elas perderam o senso do querer, do propósito e do objetivo. No livro, eu chamo isso de Olympus.
Olympus, a gente gosta de esporte, né? Sim. Das Olimpíadas, vem de você alcançar o lugar mais alto de todos. O mais alto, que é a montanha mais alta da Grécia, se chama Olympus. Por isso que nas Olimpíadas o pódio, o local mais alto é para o primeiro lugar. É por isso que aqui é o pódio. Exatamente. Podcast. Mais alto. Exatamente. E o que as pessoas vivem a vida? Elas vivem a vida, muitas vezes, sem um Olympus para alcançar. Você não tem nada, você não tem um objetivo. Sim. Isso que no meu podcast chama Vitalcast, que eu digo que você não é só viver igual uma árvore, você tem que viver com vitalidade. Sim. Tem que acordar e ter seu objetivo para alcançar e vamos embora fazer, querendo ou não querendo. Então, eu digo que esse Olympus, que é o local que a gente vai alcançar, tem um mecanismo para você chegar até ele. Então esse mecanismo, vou dar um spoiler também no livro, eu pego os anéis olímpicos e boto 4 Os ali com um mecanismozinho, uma engrenagem, que eles se comunicam. Então são 5 Os, né? O O do observador, o O do ousado, o O do otimista, do obstinado e do orientado. Aí eu vou te explicar. O Olympus, por exemplo, você quer uma coisa, como é que a gente desenvolve o querer? Que às vezes eu estou falando isso, o pessoal, os meus amigos do jiu-jitsu, que os meninos que estão começando a treinar, os meus alunos na faculdade, as pessoas que eu vejo que têm um potencial de alcançar muitas coisas na vida, mas estão procrastinando, ou estão tristes, ou estão deprimidos. Então eu falo, cara, qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu Olympus? E a pessoa não sabe responder. Como é que você desenvolve um querer? Como é que a criança chega para você e fala, papai, eu quero? Ela observa primeiramente. Então, a criança, você pergunta para ela, quer dizer, ela desenvolve, na verdade, o seu conhecimento assim, observando. A criança é curiosa, tudo ela observa e fala, o que é isso? Aí ela quer pegar, quer tocar na tomada e tal, e ela vê as coisas e do observar ela desenvolve o querer. É a primeira coisa para você despertar o querer. A segunda coisa que a criança tem, que a gente perde com o tempo, é uma outra chamada de ousadia. Quando você pergunta para a criança o que ela quer ser quando crescer, ela vai dizer para você as coisas mais absurdas. É verdade. Papai, eu quero ser astronauta. Eu não sei nem onde é que tem esse curso. No Brasil, nem sei se tem. Então, assim, te acalma, minha filha. Astronauta, eu não sei. Mas por que ela diz isso? Quero ser bailarina, quero ser a melhor atriz. Porque ela observou, achou legal pra caramba e agora ela tem ousadia, porque ela não tem noção nem do perigo e nem do que precisa ser feito. E aí ela fala, ousada, a criança é ousada. Não tem uma música do Thiaguinho, Ousadia e Alegria, que ele escreve pro Neymar? Sim. Que é o cara que para dar uma bicicleta na entrada da área, podendo matar no peito, sim, ele é muito ousado. É ousado. Ele é o Neymar por causa disso, ele é ousado, tem alegria nas pernas. Então a gente chama isso de reverência, chama isso de maluquice. Tem outro que fala, esse cara é doido, e eu gosto de chamar de ousado, tá?